Olá, meus amigos, canal Refletindo a Mente de Cristo, eu sou Eduardo. Uma alegria estar junto com você para nós meditarmos na Palavra de Deus, dando continuidade aos estudos do Breve Catecismo de Westminster. Então, hoje vamos estar estudando a lição número 8. Desde já eu peço que você comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal e vamos lá. Pergunta número 8: como Deus executa os seus decretos? Resposta: Deus executa seus decretos nas obras da criação e da providência. Então, na aula anterior, nós vimos sobre os decretos de Deus, o que eles são, que na verdade é um decreto que engloba tudo, e aqui nessa aula nós vamos ver Deus executando seus decretos. Vamos estar então lendo as referências bíblicas e depois falando um pouco mais sobre o tema, ok? Ele executa os seus decretos na criação e na providência. Vamos para os versos bíblicos? Acompanhe comigo. Tem uma Bíblia em mãos, vai marcando, para que você também seja edificado com esse tema tão importante para a nossa vida com Deus. Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ali os 24 anciãos estão adorando ao Senhor e eles falam então essas palavras. O Senhor é digno de receber honra e glória. Por quê? Ele criou todas as coisas. Tudo veio a existir pela sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 11. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, o Senhor nos criou e predestinou-nos conforme o conselho da sua vontade. Isaías 46, verso 10, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então Deus ali falando que desde a antiguidade ele anuncia as coisas que vão suceder e que ainda não sucederam. Então Deus, ele infinitamente, na sua infinita sabedoria, infinita glória, insondável conhecimento e de uma forma que nós humanos não podemos alcançar, entender ou medir, na nossa pequenez e limitação, ele decretou todas as coisas e executa o seu decreto. Essa é a verdade que a Bíblia nos mostra. E Jesus ele fala em Marcos capítulo 13, 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, a palavra do Senhor ela permanece. E a cada dia o Senhor executa sua vontade de acordo com a sua palavra, ainda que os homens neguem e não aceitem essa realidade. Então, aqui podemos comparar os decretos de Deus para melhor entendê-los. Comparamos os decretos de Deus aos projetos de um arquiteto que desenha para um grande edifício. A maioria de nós, se visse os projetos para esse prédio, não poderia imaginar qual a aparência final do edifício. Mas quando ele estiver pronto, então vamos ver o que está na mente do arquiteto e qual o sentido das projeções. Assim não podemos ler a mente de Deus, a não ser por aquilo que ele tem dito e feito e por aquilo que está fazendo. Então Deus, como um arquiteto, falando humanamente, para que possamos ter nossa visão aclarada, ele tem o seu projeto e o final de tudo. E nós, o que nossa mente alcança é
ver e contemplar e glorificar a Deus por aquilo que ele já fez, havendo determinado fazer, aquilo que ele está fazendo e adorá-lo pela fé, esperando nele em tudo aquilo que ele ainda fará. O ser humano precisa se submeter a essa realidade e glorificar a Deus por ela, para que realmente ele desfrute da paz, da comunhão verdadeira com Deus e do propósito que Deus tem para a sua vida. Qual é o sentido em que entendemos Deus estar executando os seus decretos? O sentido é que Deus está realizando sua vontade, fazendo o que é de seu propósito desde toda a eternidade. Então, em que sentido nós podemos entender? Nós podemos entender sabendo que tudo está sob o controle de Deus, nada foge ao seu controle. Não adianta o homem, a humanidade, pensar que é dona do futuro, que é dona do presente, que escolhe. Isso é nulo, isso é inválido. Nós devemos nos consolar e procurar pedindo a Deus graça para que Ele nos revele que o seu propósito é firme, que a sua vontade é firme, e nós devemos nisso nos consolar, entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele. É possível os decretos de Deus falharem? Não é possível. Nenhuma pessoa pode deter a mão de Deus ou questionar o que Ele está fazendo. Daniel 4 e verso 35. O que diz? Daniel 4, 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então, Deus firmemente e poderosamente faz o que quer, quando quer, da forma que quiser. Ninguém pode interferir na vontade de Deus. Tem milhões de pessoas que não aceitam isso. É uma verdade absoluta, é uma verdade inquestionável, que Deus nunca falhará em seus decretos, em seu decreto. A humanidade, porém, bilhões de pessoas não aceitam isso. Porém, se Deus está apresentando essa verdade a você, peça para Ele graça e sabedoria para Ele lhe revelar essa realidade e você aceitar. E quando Deus ele revela essa verdade para nós, e nós, como seres humanos falhos, somos levados pela graça por Ele a aceitar a glória dele na Bíblia Sagrada, a glória dele na nossa vida pessoal, ela vai se manifestando. E que você possa pedir para Deus que Ele lhe revele essa realidade. Onde fica a redenção na divisão dos seus decretos? A redenção se realiza em sua providência como sua dádiva majestosa a algumas pessoas por meio de Jesus. Então Deus, o homem peca, cai em sua natureza, se torna depravado, mas em sua maravilhosa providência, há uma dádiva maravilhosa dada à humanidade agora por meio de Cristo. Isso é a provisão. É o que nós vimos no início da pergunta. Ele criou e ele proveu. E aí tem sempre a questão, mas por que Deus permitiu acontecer a queda? E aí sempre eu digo, ele assim o quis para a sua glória. A existência do mal também, nós não podemos sondar em que momento o mal veio existir, mas nós sabemos a origem, que foi no anjo caído, Satanás, a rebelião contra Deus,
a queda dele, e depois ele vai influenciar o homem também, a desobediência. Agora, nisso tudo, o nome do Senhor, o Senhor tem sido glorificado, e assim ele o permitiu e assim ele quis para a sua própria glória. E ao criar e tudo isso suceder na sua maravilhosa providência, na sua providência, na sua provisão, ele concedeu a dádiva maravilhosa de redenção em Cristo Jesus. Qual a diferença entre as obras da criação e as da providência de Deus? A criação é sua obra de fazer todas as coisas a partir do nada, pela palavra do seu poder. A providência é sua obra de apoio e de controle constante do universo e tudo que nele há. E aqui fica um adendo, que Deus ele cria todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele simplesmente fala e as coisas vêm à existência. E na sua providência, ele está controlando, ele está dando suporte a tudo permanecer, existir. Então, a teoria do Big Bang, a teoria de uma explosão que aconteceu do nada, ela é um factoide, é uma ilusão criada pela mente humana. A teoria da evolução, ela é uma ilusão criada pela mente humana, depravada. A ciência humana, que, como diz, se não me falha a memória em Tiago, a sabedoria carnal é animal e diabólica. Essas teorias todas criadas pela sabedoria carnal, influenciada pelo Satanás, elas são teorias infundadas. A questão de que tudo orbita a planetas, sistema solar, galáxias, orbitam somente por orbitarem em rotas, enfim. Isso é algo fictício, que já há décadas passa nos cinemas, e a ciência, falsamente chamada ciência, prega diuturnamente para a humanidade, e uma mentira, quando muitas vezes é repetida, ela se torna uma verdade, e a humanidade teve isso incutido para que a glória do Criador seja afastada da humanidade, e no lugar da glória do Criador seja dada toda a glória à criatura. E isso é uma forma do adversário cegar as pessoas para a verdade. Mas quem está dando ar para mim, para você respirar, quem está dando crescimento para a natureza, as plantas e todas as riquezas que há na natureza, quem está sustentando os planetas, as estrelas, o Sol e a Lua, é Deus, na sua infinita perfeição, glória, poder e vontade, através da sua providência. Ok? O que se pode aprender com a execução dos decretos de Deus? 2 versículos são sugeridos para ensinar-nos grandes lições. Apocalipse 4 e 11, que nós lemos, o fato que ele criou todas as coisas para a sua própria glória, e que nós, portanto, devemos atribuir a ele glória e honra e poder. E é o que eu falei, né? A humanidade, influenciada pelo mal, pelo pecado, tenta afastar a glória de Deus. Mas nós devemos atentar que tudo é para a sua própria glória. Até a condenação dos iníquos é para a glória divina. Tudo. E Hebreus 1 e 3, o fato que ele está sustentando todas as coisas pelo seu poder, e que por isso todo o nosso sentimento de segurança está nele. Então nós estamos seguros pela fé de que ele
sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3. O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então é ali aquela passagem que começa dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Deus, pela palavra do seu poder, constitui seu Filho herdeiro de tudo, e por ele é sustentado e é sustentado toda a humanidade, ele sustenta toda a humanidade. E nós aprendemos com isso que o Senhor está no controle de tudo. Ok? Então, esse foi mais um vídeo. Obrigado, por você assistir. E aqui eu quero fazer um pedido especial que você se inscreva no canal Refletindo a Mente de Cristo, você apoie esse trabalho. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!